Símbolo de resistência e força, Zumbi dos Palmares, que faleceu em 1965, foi o escravo mais conhecido do Quilombo dos Palmares, que estava localizado na Serra da Barriga, onde atualmente fica o estado de Alagoas. Por causa disso, foi escolhido para representar o Dia da Consciência Negra no país, instituído em 2011 pela Lei 12.519. Você sabia disso? Não lembra? É Dia da Consciência Negra. Eu esqueci. O que a senhora sabe sobre a história dos negros? Sobre os negros, a escravidão? Para falar do dia 20, precisamos relembrar a história dos negros na sociedade. Foram momentos conturbados e de rejeição durante o período colonial. Por quase 400 anos, negros africanos foram submissos à elite portuguesa daquela época. Após o descobrimento do Brasil, a exploração de terra e das riquezas naturais levaram à utilização da mão de obra de cerca de 5 milhões de escravos. Já o Amazonas, antes integrado ao estado do Grão-Pará, passou a receber negros no fim do século XVII, mas o tráfico só foi intensificado no século XVIII, através de uma política do Estado português na Amazônia. Segundo este historiador, em torno de 60 mil pessoas foram trazidas para a região. Somente a partir de 1850, houve um grande esforço dos escravizados para a compra da liberdade. Antes de 1850, havia uma dificuldade enorme de se conseguir alforria, que era o documento que permitia, então, que ele tivesse a liberdade, enfim, legalizada, digamos assim, né? E, sem dúvida nenhuma, esse esforço, né, de comprar a liberdade, a alforria e as fugas, elas são fundamentais para a gente entender o processo de fim da abolição no Amazonas. Apesar disso, o sociólogo Alexandre Barbosa afirma que as desigualdades do passado ainda permanecem. Hoje o negro não é considerado mais um animal, um objeto de exploração, mas ele é visto diferente, diferenciado, com um olhar diferenciado negativamente, né? Negativamente. Passaram-se anos e anos e anos, mas ainda o preconceito ainda existe, a discriminação ainda existe. E isso ficou a marca. Essa marca não dá para ser apagada tão facilmente. Na atualidade, pessoas como a Maria José ainda sofrem com o racismo por causa da cor da pele. Eu fui dar um folheto uma vez com um rapaz da Palavra de Deus e ele disse para mim que ele não gostava de mim porque não ia pegar o folheto porque eu era preta. Eu disse não tem nada a ver isso aí. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, em média 170 casos de crimes raciais são registrados anualmente nas delegacias da capital. Eu me refiro ao fato deles não representarem realmente a realidade porque muitas pessoas não se verem estimuladas a ir até a delegacia, às vezes, pela recepção na delegacia não ser a mais adequada. Temos casos onde delegados e investigadores, pelo despreparo mesmo técnico, eles induzem a pessoa a desistir da ação. Além do crime de racismo, a injúria racial ocorre com mais frequência. Está prevista no Código Penal vigente, o qual consiste em ofender a honra de alguém quanto à raça, etnia, cor, religião ou origem. Na injúria qualificada vai estar passivo de fiança e também é um crime prescritível. E na lei de racismo não, é um crime imprescritível e também não cabe fiança. Por outro lado, a classe tem lutado principalmente pela implementação do Código de Igualdade Racial, além da inclusão do afro-brasileiro nas escolas públicas e privadas nos níveis fundamental e médio. O presidente do segmento Negritude Socialista Brasileira, Adilson Bezerra, conta que essas leis já foram sancionadas. A gente luta para que os negros, brancos, índios, mestiços sejam tratados de formas iguais, né? Mas a gente sabe que o negro ainda sofre o preconceito de forma velada dentro de instituições públicas, dentro de escola, e essa é a nossa bandeira de luta, tentar acabar com isso. Fernando é um dos integrantes do segmento. Descendente de família negra, leva consigo a cultura, a religião candomblé e dedica parte do próprio tempo para defender os direitos da comunidade negra. Que em grande parte ela não é vista, não é lembrada em muitos assuntos, principalmente no termo de segurança alimentar, em termos de saúde.